Bom dia, gente. Bom dia, Luciana. Bom Estamos dia. muito felizes com a sua participação. Muito obrigada pela sua disponibilidade para vir conversar com a gente aqui hoje. Luciana participou de uma pesquisa, né, junto comigo, com o Márcio, sobre escola, que escola pós-pandemia. Foi assim que eu te conheci, né, Luciana? Foi muito Oi. bom trabalhar com você. Eu vou fazer uma apresentação breve, né, da Luciana, do currículo dela. A Luciana Andrade Gomes Bicalha, doutora em Comunicação Social pela UFMG, coordena o curso de Publicidade e Propaganda da PUC Minas, São Gabriel, é consultora em Comunicação e Marketing Digital, com especialidade em Estratégia Transmídia. Bom, então, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade para vir aqui conversar com a gente. Luciana, como eu te falei, esse semestre a gente está estudando o tema psicanálise, política e cultura digital, né? E para fazer essa discussão, o debate interdisciplinar, ele é fundamental. Então, nós te convidamos para falar, a nossa área é diferente, então a gente às vezes sente um pouco de dificuldade, né? De entender os conceitos que você trabalha, e a gente gostaria de te ouvir, porque eu achei muito interessante para o tema que a gente está trabalhando, esse tema do ativismo transmídia. Então, eu gostaria que você nos explicasse esse conceito de ativismo transmídia e a noção de ativismo hashtag, né, relacionando aí com esse uso político. O que seriam essas redes políticas de hashtags e como que essa prática de criar e compartilhar hashtags para afirmar posicionamentos políticos semelhantes ganhou força no Brasil? Bom, eu agradeço o convite, né? É muito gostoso vir aqui conversar com vocês, falar um pouquinho mais sobre a tese, os desdobramentos, né, que a gente teve, que foram vários aí também. Eu estou agora também já pensando nesse projeto de pós-doc, que é também fruto dessa pesquisa. E com as eleições agora desse ano, eu acho que também a gente volta em várias questões, né, que são importantes. Continua um cenário muito parecido com o que eu estudei de 2016, 2018, né? Assim, a gente vê essa continuidade de todo o pensamento político, né? Essa polarização que está esboçada aí desde 2014 de uma forma mais evidente. Então, eu acho que é muito interessante vários grupos, né, de áreas diferentes pensarem a respeito dessa temática. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A minha pesquisa ela começou, na verdade, em 2013, lá nas mobilizações, né? A minha ideia era fazer um estudo sobre essas mobilizações, eu acompanhei, registrei, então eu fiz uma participação sistemática, organizei todos esses dados, e aí comecei a estudar sobre como que essas pessoas, elas traziam alguns códigos, algumas linguagens da internet para as ruas. Então, como que a gente via, né? A rua sendo contaminada pela internet e a internet também recebendo todas essas manifestações, todos esses pensamentos, ideias das ruas. Então, tinha um fluxo ali que era muito interessante. A primeira plaquinha que eu vi em 2013 com uma hashtag era quem tem boca vai a Dilma. E foi uma hashtag bem interessante porque ela foi pouco disseminada, ela foi muito localizada em alguns grupos, né? Naquele momento a gente ainda não falava de uma polarização tão expressiva igual a gente tem hoje, então a gente via que as manifestações, né, as de rua e na internet, a gente via que era muito reivindicações abertas. Eu falo que a placa mais emblemática que eu vi em 2013 foi um cara que estava com um cartaz escrito assim: queremos o 13º episódio de Caverna do Dragão, né? Porque tinha vários tipos de reivindicações diferentes, né? E as pessoas estavam ali realmente vivenciando aquela experiência. Então tinha uma pegada bem diferente do que o que a gente vê hoje. E ali eu vi essa hashtag, né? Quem tem boca vai a Dilma, e comecei a investigar da onde que ela, por onde que ela transitava, quem mobilizava, né? Quem estava por trás dessa rede.
e eu cheguei num grupo que chama Brasil No Corrupt, que estava ligado à família Bolsonaro. Então, achei muito interessante, porque desde 2013 a gente já vê, né, essa condução sendo articulada. E falei, poxa, o que que uma placa com uma hashtag nas ruas ela pode ter de função midiática, né, de função comunicacional? Porque a hashtag ela surgiu em 2006, até uma coisa interessante assim para a gente pontuar, que ela era um recurso de monitoramento de rede. Então, eu pego e trabalho uma hashtag para eu conseguir indexar vários assuntos afins, né, vários conteúdos ali dentro de um mesmo tema, para que ele fique, para que esse tema, esses conteúdos ficassem mais fácil de serem encontrados ali na internet. Então, em 2006, o Twitter surgiu. Em 2007, o Cris Messina, que é um desenvolvedor web, ele é convocado para criar realmente um mecanismo de busca dentro do Twitter. E ele falou o seguinte, naquela época ele pensou, bom, as pessoas já têm o hábito de usar as tags, né, de usar a palavra-chave. Quem sabe a gente torna essa palavra-chave num recurso clicável, né, no hiperlink, que vai agregar todos esses conteúdos afins. Então, a partir de 2007, né, ele coloca ali o joguinho da velha, o hash, como sinal, né, para indexar esses conteúdos, e ele começa a ser utilizado. Rapidamente as pessoas entenderam o funcionamento, ela começa a ser extrapolada, né, a hashtag ela deixa de ser um recurso só do Twitter, e ele passa a aparecer também no Facebook, passa a aparecer depois, um pouco mais tarde, no Instagram, em várias outras plataformas midiáticas, mas nas ruas a gente começa a ver também, né, esse desdobramento. Na televisão, né, as pessoas às vezes falando sobre determinado assunto e fazendo esse movimento, né, MasterChef, que descobriu o poder ali de conciliar a TV com o Twitter, que era uma coisa bem interessante. O MasterChef até uma coisa legal, no início, a primeira temporada do programa, eles tentaram excluir a participação na internet. Eles achavam que a audiência estava sendo roubada, né? As pessoas estavam se movimentando no Twitter e estavam esquecendo de assistir, de fato, o programa na televisão. Então, aquela experiência da TV, ela estava sendo prejudicada do ponto de vista deles. Só que depois eles viram que era o contrário. A TV era alimentada por essa relação que vinha do Twitter. Então, as pessoas, elas estando ali comentando, participando, dando as suas opiniões, né, inflamando aquele debate, elas estavam ajudando as pessoas a se movimentarem, a fidelizarem a participação delas na TV. Então, isso era muito legal. Então, a hashtag ela começou a aparecer em vários outros lugares diferentes. E na participação política, foi a primeira vez que eu vi ela, de fato, sendo mobilizada em cartazes. Naquela época, em 2013, eu comecei a perguntar para as pessoas nas ruas, né? Por que você trouxe esse cartaz? Qual que é a motivação? O que essa hashtag representa? Porque ali na rua, a hashtag ela não tem essa função de monitoramento de rede, né? Eu estou ali trabalhando com outro tipo de elemento comunicacional. E aí eu comecei a perceber que a hashtag ela era também uma forma de mediação desse debate político e ela trazia o posicionamento, né? Ela era muito mais um elemento de posicionamento do que um elemento de fato de funcionalidade de rede. E aí com isso me deu esse clique, eu falei, eu vou investigar, é isso, né? Depois, em 2014, né, com a Operação Lava Jato, com as questões aí de a abertura da corrupção, né, esses processos de corrupção, como da Petrobras, né, que pesou bastante no nosso cenário político, a gente viu ali que começou a esboçar mais claramente essa polarização entre direita e esquerda, né, uma coisa bem, bem forte. Lógico que isso sempre existiu, mas a partir de 2014 a gente vê isso mais forte. Em 2015, eu acho que foi bem emblemáticas as mobilizações de rua. Eu fui para São Paulo, acompanhei em Brasília, no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, e a gente viu que cada vez mais existia uma disputa de narrativas diferentes que eram mediadas por hashtags,
Então, começou a esboçar em 2015 o Fora Dilma, né? Aliás, o Fora Dilma ele vem já de anteriormente. Eu tive uma assessoria de uma plataforma que chama Who Tweeted It First? Quem tweetou isso primeiro, né? E aí eu consegui rastrear o primeiro tweet do Fora Dilma, que foi lá de 2009. Foi quando ela era chefe do governo do Lula, e ela ainda nem tinha sido eleita presidente, né? Mas naquele momento ela fez uma declaração defendendo ali alguns interesses do governo Lula, e as pessoas começaram a ligar a trinca, né, que vem até hoje, do fora PT, fora Lula e fora Dilma. Então, o fora Dilma ela já estava latente ali, né? E aí, em 2015, ele passa a ser usado de uma forma mais exacerbada, como símbolo desse movimento, e ela reunia, o Fora Dilma, pelo que eu percebi, estava reunindo no seu discurso uma luta contra a corrupção, a favor da família, né? E muito direcionado também à questão da segurança. Então, a gente tinha esses 3 pilares fortes ali, que acabavam também direcionando, fortalecendo a luta, né, do Fora Dilma. E do outro lado, começou a aparecer a hashtag Não Vai Ter Golpe. E aí que esses movimentos começam realmente a serem mais bem construídos, porque em 2013, como a gente tinha uma grande massa, né, a gente tinha hashtags como, por exemplo, o gigante acordou, vem para a rua, né, eu tenho um artigo que eu escrevi que eu faço toda a trajetória da hashtag vem para a rua. E aí vem para a rua é um bordão que já nasce bem antes, né, das hashtags, lá em 2000, com o movimento, né, Brasil mais Brasil, e depois ela vai se estruturando até chegar em 2013, e o movimento que dá origem ao Vem Pra Rua é o que depois vai fortalecer o Fora Dilma, né? Então tem ali uma bifurcação também desses interesses. E aí o não vai ter golpe, né? E aí as pessoas já se manifestando que um impeachment, que uma retirada, uma destituição da Dilma do poder seria de fato um golpe, assumindo isso como um golpe, a hashtag não vai ter golpe, ela se tornou emblemática do outro lado. Então a gente começou a ter uma oposição ali entre o Fora Dilma e o não vai ter golpe, que foi o que movimentou até 2016. Então, eu faço toda essa leitura, né, esse acompanhamento desse papel mediador dessas hashtags. Eu monitorei 177 hashtags durante todo o processo de impeachment em 2016, e todas elas eram movimentadas por essas duas principais, né, eram ramificações. E foi interessante porque no dia 31 de agosto, quando sai a hashtag Fora Dilma de cenário, né, porque ela já realmente tinha sido ali destituída, né, foi o dia do julgamento final, o julgamento final durou do dia 25 de agosto até dia 31 de agosto. E aí, no dia 31 de agosto, às 11 horas da noite, a gente estava nos trends do Twitter, né? Para quem não conhece o funcionamento do Twitter, ele tem um mecanismo de colocar em evidência as palavras-chave e as hashtags que estão mais em conversação naquele momento, que estão recebendo mais tweets, né? Então, a gente tem sempre ali um monitoramento desses trends. E aí sempre aparecia a hashtag Fora Dilma. Às 11 horas da noite, no dia 31 de agosto, ela sai sai desses trends e assume o Bolsonaro 2018. Então, ela é substituída pela hashtag Bolsonaro 2018. Então, acompanhando todos esses movimentos, né, a origem, o desenvolvimento, quem estava por trás, o papel dos robôs, que também foi fundamental, né, assim, para ajudar também a dar visibilidade para essas hashtags, algumas figuras políticas, celebridades que estavam envolvidas também. Uma pessoa que ajudou bastante, né, a levantar a hashtag Fora Dilma e depois o Bolsonaro 2018 foi o Lobão. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a pessoa que mais aparecia como influenciadora dessa rede construída em torno dessas hashtags, né? Eu achei até que o perfil do Lobão fosse um robô, fiz uma análise dele, né? A gente tinha algumas ferramentas para fazer essa análise, e o perfil dele tinha pouquíssima atuação de robô.
Então, realmente era ele ali por trás, né, movimentando. Mas tinham outros perfis fakes, né, alguns perfis que foram gerados só para o momento do impeachment, e perfis que recebiam aí alguns bots, né, algumas programações para agirem só para twittar várias vezes uma mesma hashtag, uma mesma palavra-chave para ajudar a subir, né, a audiência dessas palavras. Então, existia ali uma dinâmica comunicacional muito interessante. E aí eu queria um aporte teórico que me ajudasse a entender melhor esse cenário. Eu comecei a ver que existia esse movimento que era transmediático, né? A gente tinha ali um desenvolvimento multiplataforma, então que vinha não só do digital, mas que vinha também para as ruas. Para a Nádia, né, o Márcio que acompanhou aí a nossa pesquisa, eu, a Jeane, né, a professora Lorena Tarsi também lá do UniBH, a gente trabalha muito em torno desse conceito de transmídia, e a gente olha muito não só para o digital, mas também para o offline, né, porque às vezes a pessoa acha que transmídia, por ser uma coisa de convergência midiática, né, onde as coisas vão se complementando mediaticamente num fluxo comunicacional, as pessoas acham que isso é uma peculiaridade só do digital. E não. A gente vê que isso também acontece no offline. E mais do que isso, né? Assim, às vezes a gente é muito tecnológico, né? A gente é muito tecnicista, a gente olha muito para as plataformas em si e a gente confere muito poder para elas, né? Ah, essas movimentações políticas, elas só acontecem dessa forma hoje porque existe o Facebook, porque existe o Twitter, né? Como se essas plataformas fossem as responsáveis pelo comportamento político, pela motivação, né, pela interação entre as pessoas. Quando, na verdade, essas assembleias, né, essa participação de verdade, ela já acontece, né, a motivação ela é muito anterior. Então, a gente usa essas plataformas como uma ferramenta para potencializar o que já existe. Então, isso é uma coisa também muito importante, né, da gente não dar tanto poder assim à plataforma, mas entender que a motivação ela é humana, né? Existe ali por trás um papel humano, mediador, que é fundamental. E aí, com isso, eu cheguei nesse conceito de ativismo transmídia, né? O conceito de transmídia, ele é um conceito que não surgiu exatamente dentro da comunicação, né? Ele vem já está hoje espairado aí para todas as áreas, mas ele vem em 1975 da música. E é muito interessante porque lá na música, quando eles registraram pela primeira vez a palavra transmídia, eles falavam sobre um tipo de musicalidade que era feito com uma temática comum, mas que cada pessoa da orquestra, cada pessoa, cada músico envolvido teria liberdade, autonomia para produzir a sua própria melodia, para produzir o seu próprio trecho ali, né? E depois isso era colocado dentro de uma única faixa. Na comunicação, a primeira vez que a gente realmente viu registrado o conceito de transmídia foi em 1991, com a Marcia Kinder. Ela era uma autora, pesquisadora da área de comunicação televisiva, e ela começou a observar o comportamento dos filhos dela dentro de casa. E ela falava assim, poxa, meus filhos têm ali na faixa de 7, 8, 10 anos de idade, e cada vez que tem uma extensão midiática daquele produto que ele gosta tanto, mais fidelizado dentro daquela narrativa ele fica. Então, ela dá o exemplo de Tartarugas Ninja, né? Tartarugas Ninja surge ali no desenho animado. Na hora que vai para o cinema, na forma de filme, e tem ali, né, todo um desdobramento, toda uma nova narrativa, né, que vai vir acoplada, as crianças se interessam ainda mais. De repente, chegam alguns bens de consumo, como bonés, toalha, roupa, né, chinelo, história em quadrinho. Então, quanto mais plataformas estão envolvidas, quanto mais linguagens a gente trabalha, mais a gente aumenta a fidelização daquele público dentro da nossa narrativa. Com isso, depois a gente tem o Henry Jenks, né, que ele vai surgir a partir dos anos 2000,
A Marcia Kinder, ela não trabalha esse conceito, ela só aponta, né, ela só identifica. E a partir dos anos 2000, Jenkins começa a falar de cultura da convergência. E aí que ele vai realmente demonstrar esses processos. Ele fala, olha, não é uma questão de uma mídia substituir a outra, não é uma questão de uma plataforma ser mais importante do que a outra, né? A TV não veio aqui para substituir o rádio, assim como a internet não veio para substituir a TV. A internet não substitui as manifestações de rua, né? A gente fala muito de ativismo de sofá hoje, ativismo de Facebook, e muita gente questiona, né? Será que realmente isso é efetivo? Será que isso provoca mudanças? Né? Será que essas pessoas realmente estão envolvidas, estão engajadas ali? E não é uma questão de substituição, não é porque eu estou ali no Facebook, no Twitter, no Instagram, que eu não estarei também nas ruas, ou que isso tem menos potência, né? As coisas, elas vão sendo conciliadas, né? Então, ele fala de uma convergência entre todas as plataformas, linguagens, conteúdos, né? Narrativas que a gente está propondo ali, e que isso é uma resposta ao nosso próprio comportamento. Não é porque a gente tem mais tecnologia que a gente tem convergência. É porque o nosso comportamento hoje pede novas tecnologias, né? Então, a gente tem um comportamento que é migratório. A gente é multitarefa, a gente é multitela, a gente quer saber várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vai buscando isso. E por causa do nosso comportamento, obviamente, as tecnologias elas vão sendo disponibilizadas. Aquilo que não serve, a gente ignora, né? Então, teve várias plataformas ao longo desse tempo aí que já sumiram. Clubhouse ano passado. Não sei se vocês acompanharam a febre de 2 meses de Clubhouse. Então, foi aquela coisa, né? Era uma plataforma de videoconferência onde as pessoas poderiam entrar numa sala e ter lá, né, igual a gente está fazendo aqui, o Elon Musk, por exemplo, falando sobre Bitcoin, né, o Luciano Huck falando sobre economia. Então, era uma possibilidade da gente ver aí várias palestras, debates sobre assuntos diferentes. Veio com uma proposta muito exclusivista, né, muito elitista, só para quem tem iPhone, tem que ter convite, e acabou que as pessoas viram que não era tão necessário estar no Clubhouse. A gente consegue fazer isso em outros lugares. Então, foi uma plataforma que rapidamente aí ela já deixou de ser interessante, né? A gente teve Snapchat, várias outras aí. Então, é o nosso comportamento que vai modulando isso. E aí, com esse comportamento migratório, a gente vê que isso também é transferido para a política. E o Jenkins, ele vai falar, primeiro o Jenkins, ele comete, não um erro em si, mas ele foca muito no entretenimento. E aí é interessante que lá no livro que ele lança em 2006, da Cultura da Convergência, ele fala sobre transmídia pela perspectiva do engajamento. Então, ele fala muito de participação, de cultura participativa, né? Eu preciso que as pessoas participem para realmente eu ter uma narrativa robusta, para que ela seja, né, complementada em várias plataformas diferentes. Se eu não tenho esse engajamento, o que vai acontecer com a minha narrativa? Ela acaba, né? Minha narrativa ela morre. Então, eu preciso que as pessoas estejam engajadas, que elas participem, que elas estejam cada vez mais motivadas, para que elas próprias consigam expandir a minha narrativa. E é isso que acontece geralmente no entretenimento. E no entretenimento é fácil acontecer. Eu brinco com os meus alunos assim, que no entretenimento ninguém sofre, né? Ninguém fala assim, poxa vida, eu podia estar lavando a louça, mas eu estou aqui assistindo uma série. Nossa, eu poderia, né, esse final de semana estar trabalhando mais, mas estou aqui vendo um filme. Ninguém fala isso. Então, no entretenimento é muito mais fácil da gente cativar, da gente motivar e da gente fidelizar esse público. Então, as pessoas vestem a camisa, né? O que é o cosplay, por exemplo? As pessoas fazem eventos, se vestem como os personagens e participam, fazem fanfics, ou seja, dão continuidade a essa narrativa ali ficcional. Então, é um nível de envolvimento muito peculiar. A gente não consegue, às vezes, esse envolvimento na educação. Né? Quando a gente vai falar de educação transmídia, não dá para a gente pegar como parâmetro o entretenimento, né? Porque é completamente diferente, a motivação é outra, as pessoas estão ali com outros propósitos. Então, na política também vai ser assim.
E aí o Jenkins ele começou a receber muitas críticas, né? Poxa, esse engajamento que você está falando aí não é tão fácil assim, não. Esses processos que você está falando aí de uma estratégia transmídia, ela funciona dentro da especificidade dessa área. E aí ele começou realmente a refletir e ele começou a pensar o que poderia, de fato, então, configurar uma estratégia transmídia, uma dinâmica transmídia, que abarcasse aí possibilidades para várias áreas diferentes. E foi então que ele resolveu, em 2016, ele faz uma grande contribuição para o conceito, que ele fala que transmídia não é subjetivo, transmídia é adjetivo. Então, transmídia vai qualificar alguma coisa que já existe. E isso é muito importante porque a gente falava muito assim, a transmídia é isso. Mas o que é a transmídia? A transmídia não existe enquanto substantivo, né? Ela não é uma coisa. Transmídia, na verdade, ela está aqui para qualificar algo. Então, por isso eu tenho educação transmídia, teatro transmídia, ativismo transmídia, né? Publicidade transmídia, e assim por diante, jornalismo transmídia. Então, cada área, né? Cada objeto de estudo, ele vai ser qualificado por uma dinâmica específica que é transmediática. E aí ele consegue realmente dar aí fazer o gancho, né, com outras áreas e pensar possibilidades diferentes. Dentro do ativismo, quem começou a falar sobre isso foi a Lina Srivastava. Ela é uma indiana, uma autora indiana. Em 2009, ela faz muito projetos práticos, ela não é muito do acadêmico, não. Então, é até interessante porque a maior parte dos textos, né, coisas que ela disponibiliza sobre ativismo transmídia são apresentações de PowerPoint, que ela fez num congresso, numa palestra, que ela mostrou numa feira, num ativismo de rua. Então, ela está muito ali realmente nessas lideranças políticas, né, nesses projetos. E aí, em 2009, ela começa a falar sobre ativismo transmídia. Ela fala, bom, antes do Jenkins já falar sobre o adjetivo, né, ela pensou, olha, eu consigo pensar as características transmediáticas dentro da perspectiva política. E aí ela fala que nessa linha de pensamento, a gente vê que existem 4 processos ali. A gente tem um processo de geração de consciência, que começa no início, quando eu preciso despertar a atenção das pessoas, né? Eu preciso fazer com que as pessoas, elas realmente enxerguem essa causa, né? Então, se eu vou falar, por exemplo, sobre ativismo animal, né? Poxa, se eu vou falar para um público que não está acostumado, né, que não está tão engajado, que não tem bastante conhecimento sobre a área, como é que eu vou fazer para mobilizar essas pessoas? Então, o primeiro passo aqui é a geração de consciência. Depois ela fala sobre engajamento. E aí, bom, despertei a consciência, a pessoa já se interessou por aquilo, agora eu tenho que realmente motivar essa pessoa, para que ela queira participar de alguma forma, mesmo que seja num quadro bem incipiente, bem primário. Depois do engajamento, eu tenho que levar essa pessoa para a ação, eu tenho que botar a mão na massa, essa pessoa realmente tem que vir aqui e produzir alguma coisa. E no final, o último ponto seria a estruturação de mudança. Se eu consigo fazer isso com um número maior de pessoas, né? Se eu tenho um número de ação de pessoas ali cada vez maior, eu consigo ir para essa mudança, eu consigo conduzir esse processo. Então, nesses 4 pontos aqui, ela fala que essa estruturação em rede, multiplataforma, é muito importante. Porque nessa multiplataforma eu consigo trabalhar a geração de consciência, porque eu consigo atrair pessoas que não são ainda simpáticas ao movimento, eu consigo permanentemente mandar estímulos para que elas se engajem, e eu consigo levar essas pessoas, em alguma medida, para a ação. E se isso começar a se repetir com frequência, ter uma consistência ao longo do tempo, eu consigo fazer uma mudança estrutural, uma mudança de fato. É lógico que tem ali uma perspectiva muito romântica, né, do ponto de vista dela, até um pouco lúdico, assim, né, no que ela fala, mas é um pensamento bem interessante. Ela fala que é como se fosse um funil, né, assim, eu vou atrair muita gente.
A fase da consciência é essa fase que eu estou ali no Facebook, que eu estou no Twitter, que eu estou levantando hashtag, né? Eu estou mostrando, eu estou dando visibilidade para o meu movimento. Maravilha, eu consigo atrair muita gente. Dessas pessoas que eu atraí, quantas realmente vão se engajar? E aí ela tem alguns parâmetros que ela considera o que é engajamento ou não, que é uma polêmica enorme, né? O que é engajamento, afinal de contas, né? E aí ela coloca, bom, se a pessoa começa já a compartilhar uma hashtag, se ela já começa a fazer um post a respeito daquilo, se ela está atraindo outras pessoas, significa que ela está motivada, né? E o que seria o campo da ação? Seria essa pessoa na rua, seria essa pessoa realmente batalhando ali, né? Ela se envolvendo com questões mais processuais desse movimento. E a estruturação de mudanças já seria aquele pequeno pontinho que a gente teria ali de mudança social, né? Alguma coisa que a gente veria na prática. Então, esse é o processo que ela estrutura. Depois de 2016, quando o Jenks fala sobre essa questão do adjetivo, começa a pipocar novos estudos sobre ativismo transmídia. E isso começa a ser mais bem desenvolvido. Aí tem o netativismo, tem o ativismo digital, né? Tem vários outros, cyberativismo, tem várias nomenclaturas que vão surgindo aí e que vão sendo acopladas a esse movimento. Uma coisa que me chama a atenção é que a maior parte desses movimentos, eles gastam muita energia com a parte do digital, mas esquecem de fazer esse fluxo comunicacional puxando o offline, puxando as ruas. Então, na minha tese, o meu propósito era esse, né? Fazer com que eu enxergasse esse ativismo transmídia unindo tudo, né? E mostrando como é que uma coisa impactaria a outra. Só que eu precisava entender o conceito de engajamento, porque senão não ia sair do lugar, né? Assim, o conceito de engajamento ele vem de várias áreas diferentes, né? Então a gente tem um conceito dentro da política, das ciências sociais, a gente tem um conceito provavelmente na psicologia, na comunicação a gente tem vários diferentes, se a gente for para a publicidade, a gente olha muito do ponto de vista das interações na internet, se for do jornalismo, olha muito do ponto de vista da audiência. Então a gente começou a pensar assim, bom, o que é engajamento dentro do ativismo transmídia? E aí eu peguei dois autores, que é o Nico Carpenter e o Peter... Nossa, gente, esqueci o nome dele agora aqui. Peter Downgrade, que são dois suecos que falam bastante sobre isso, sobre interação, participação, engajamento, né? E aí a minha preocupação era diferir realmente, né? O que é interação, o que é participação, o que é engajamento. E o Peter Downgrade ele tem um livro que fala sobre participação política de 2013, e depois ele vai atualizando esse conceito em 2018, agora 2020, onde ele fala que engajamento é motivação. O engajamento não é a participação. O engajamento é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te leva, que te conduz, mas ainda não é a participação efetiva. Então, muitas vezes a gente fala que a gente quer engajar dentro do ativismo transmídia, mas o engajamento por si só ele não é, o ponto final, né? A gente precisa de algo mais para levar essa pessoa para uma participação e que essa participação seja frequente, né? Porque não adianta também. E aí a gente entra muito, por exemplo, no ativismo das marcas, né? As marcas, elas têm momentos em que elas entram, né, dentro desse debate político, social, cultural, e vira uma data comemorativa, né? Então, você vê uma marca que, por exemplo, esse mês, a gente está falando do mês do orgulho LGBTQIA+, né? E aí tem uma marca ali que nunca falou sobre o assunto, mas ela se manifesta nesse momento porque é importante, né? Faz parte do processo de engajamento da marca. Mas não tem uma consistência, porque ela não mantém esse discurso com frequência. Então, isso não configura um ativismo transmídia, né? Isso é diferente. Então, o ativismo transmídia, ele depende da coerência e da consistência também, tanto da parte de quem organiza, quanto da parte de quem participa.
né? E uma coisa interessante que a gente nota é que hoje, antigamente a gente falava sobre movimento político e a gente sabia quem estava organizando, né? A gente conseguia determinar as lideranças, a gente identificava essas pessoas, grupos ali. Hoje, como a gente está falando de uma rede que é mais horizontal, que não é tão hierarquizada mais, a gente está falando de lideranças que muitas vezes se dissipam, né? E a gente não consegue identificar aquela pessoa específica, aquele grupo. Então, é uma rede que vai se formando e que esses nós, eles vão ficando cada vez mais diluídos, né? Mas é lógico que sempre tem. E sempre tem uma motivação, né? A gente também não pode ser essa coisa muito romântica de achar que o movimento, por ser em rede, por ser transmediático, né? Que ele é totalmente horizontal, todo mundo participa da mesma forma, né? Todo mundo tem o mesmo peso, a mesma palavra, o mesmo discurso, porque não é assim, né? Então, assim, uma coisa que eu notei bastante na minha tese é a manutenção das relações de poder, né? A gente mantém essas relações de poder, elas estão esboçadas de uma outra forma, obviamente, com outros recursos, mas a relação de poder ela está ali, ela está marcante, ela está evidente, né? É o peso dessas narrativas. E o que eu notei também, que eu acho que é bem interessante, é que quanto mais coeso é o discurso daquele grupo, mais fácil é dele ficar envelopado, né, dele ficar comercializado dentro dessa estrutura transmídia. Então, quando a gente olha para o discurso do impeachment, né, do fora Dilma, por ele estar ali elencado com poucas causas, né, com uma narrativa muito bem fechadinha, muito bem estruturada, sobre contra a corrupção, a favor da família e fortalecendo a segurança, ele tem uma penetração muito maior. E aí, na hora que a gente olha para o discurso do não vai ter golpe, ele tem várias linhas diferentes de pensamentos, né? A gente vê que as lideranças elas estão muito mais diluídas no não vai ter golpe. E aí a gente vê que existe um enfraquecimento ao longo do tempo, né? Vai mudando, o movimento ele vai mudando muito. Tanto que do lado da narrativa do impeachment, eu monitorava cerca de 5 hashtags, e do lado do não vai ter golpe, eu monitorava muito mais de 100. Né? No final, ali deram 177 hashtags, porque não tinha um acordo único, não tinha um único foco, né? Um único objetivo. Então, essa multiplicidade, né, essa diversidade do não vai ter golpe, também acabou prejudicando, porque a, o conteúdo, a narrativa transmídia, ela precisa ter esse envelopamento para chegar nesses níveis que a Srivastava fala, da consciência, do engajamento, da participação e, quem sabe, lá na frente, uma estruturação de mudança. É muito mais fácil, eu com um único discurso, eu passar, é como se fosse um telefone sem fio, né? Se você faz um telefone sem fio com uma frase curta, objetiva, né, simples, fácil de memorização, a chance dela chegar lá no final com menos interferências, menos ruído, é muito maior do que, né, se eu pegar uma frase mais complexa, se eu pegar ali, por exemplo, um texto muito, né, maior e tal, de chegar deturpado no final. É lógico que essa deturpação que eu estou falando, ela também é positiva, né? Assim, tem os dois lados aqui. Eu estou falando só da estruturação, de como que é mais fácil a gente lidar com essa estrutura transmídia quando a narrativa ela está fechadinha. Mas a abertura também, a diversidade, ela ajuda a criar novos desdobramentos e a incluir grupos que às vezes ficariam de fora. Né? Então, o não vai ter golpe, ele era muito mais inclusivo, ele era muito mais também, por causa dessa diluição de lideranças, muito mais autônomo, né? Muito mais horizontal do que do outro lado. Então, a gente vê ali várias questões que são diferentes. E aí, no caso da Lina Srivastava, ela vai mostrar o quanto que hoje esse ativismo transmídia, ele não é só uma questão política, ele é uma questão social, cultural, e que vem também a unir as questões de consumo.
Eu monitorei uma hashtag em 2018, nas eleições de 2018, sobre a Ursal, né? A Ursal que virou esse emblema todo a partir do debate do Ciro com o Daciolo, né? O cabo Daciolo, e ele fala, né? Ele acusa o Ciro de ser uma das lideranças aí do Foro de São Paulo, né? Que daria a abertura da Ursal. Então, a Ursal seria essa reunião dos poderes da América ali, né, para realmente dominar e implantar o comunismo, o socialismo, esse fantasma aí que a gente está perseguindo. E aí a Ursal, o que acontece com ela, né? Ela sai desse debate político e ela começa a aparecer nos bens de consumo. Então, as pessoas criaram passaporte, identidade, criaram roupas, né? Durante também o impeachment da Dilma, a gente viu aí a venda de camisetas, de faixas, de bandeiras, né? E isso entra toda na perspectiva do nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, o verde e amarelo. Você sai na rua aí vestido agora para a Copa, e a gente vai ter Copa junto com a eleição, que é uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante de observar, né? Então, a pessoa com a bandeira do Brasil na janela, ela é bolsonarista ou ela está ali porque o Brasil está jogando na Copa? Né? E aí hoje tem uma série de referências sígnicas, né? de construção de significados aí, que é bem interessante. Então, essa apropriação de alguns elementos, linguagem, signos, né, que a gente vê do nosso dia a dia, que está relacionado aos bens de consumo dentro do discurso político, ele fortalece muito essa rede. Então, a Aline Srivastava, ela vai falar muito disso, assim. Se você quer que uma coisa tenha continuidade na vida das pessoas, ela tem que entrar no cotidiano. E nada melhor dentro do nosso cotidiano do que os bens de consumo, né? Eu tenho uma caneca aqui com a hashtag, né? Uma hashtag política, um símbolo político, uma camiseta, isso vai representar quem eu sou. E aí entra muito o conceito de posicionamento, né? O que é o posicionamento? Né? Eu questionei muito isso durante a tese, e o posicionamento ele vem com essa raiz ideológica, né? O posicionamento ele se encontra aí com esse conceito de ideologia. Até usei bastante o Bakhtin para falar sobre isso, essas raízes dos signos ideológicos, porque tudo é ideológico, né? Eu acho muito interessante nesse governo atual o discurso de que nós não temos ideologia. Falei, então nós não somos seres humanos, né? Todo ser humano tem ideologia, não tem como a gente fugir disso, né? Então, o posicionamento vem dessa necessidade também de eu trazer a minha raiz ideológica, de encontrar os meus pares, de saber com quem eu estou dialogando. E uma coisa bacana da gente ver dentro da internet, né, o que muda também do ativismo transmídia, é a construção das bolhas, né? O que são essas bolhas sociais, as bolhas digitais? Existe um mecanismo dentro das plataformas digitais hoje, aliás, desde que foi, né, realmente estabelecido aí com o Facebook, eu falo que o Marquinhos Zuckerberg ele não dá ponto sem nó, né? Ele está sempre ali pensando em como é que ele vai te vender mais, seja uma ideia, ou seja um produto, ou um serviço. E aí, nessas plataformas, eu vou tendo mais contato, eu vou enxergando mais conteúdos afins com aquilo que eu penso, com aquilo que eu estou buscando, e pessoas também que pensam como eu penso. E vem um conceito legal depois dele, que é as câmeras de eco. O que é uma câmara de eco? É aquilo, eu tenho uma bolha social, onde eu estou falando a respeito de um assunto, eu compartilho as minhas ideias, e, obviamente, se eu estou ali dentro de uma bolha que todo mundo pensa parecido, né? São pessoas semelhantes a mim, obviamente vai ser sempre o mesmo discurso, muito bem alinhado. Então, a gente vai vendo várias bolhas se formando que não dialogam. Esse que eu acho que é o grande problema, às vezes, que é a falta da possibilidade do diálogo, de abrir, né? A gente questiona, a gente se impõe, a gente coloca num campo de disputa, mas a gente não abre para diálogo. Então fica lá, cada bolha com a sua câmara de eco, né, reproduzindo discursos, tanto que a gente não sai disso, né? A gente estava aí em 2018
e parece que a gente está num repeteco em 2022, nas eleições, né? Porque o discurso é o mesmo, né? São as mesmas questões. Eu estava vendo a discussão do TSE sobre como controlar, né, esse debate político na internet, como mediar isso, como combater as fake news, que é um outro desdobramento que veio da minha tese aí também, que é uma coisa meio impossível da gente fazer, né? Cada hora surge um novo recurso, surge uma nova estratégia, uma tática diferente de utilização dessas plataformas, que acaba burlando, de fato, as leis. E é muito difícil da gente falar de um processo, né, de como que eu vou coibir, como é que eu vou regular o funcionamento de uma plataforma se eu não tenho um processo educacional anterior, né? Assim, o que tem que mudar são as pessoas, não são as plataformas em si. É lógico que a plataforma ela tem uma responsabilidade em torno disso, ela tem que mediar isso sim, ela tem que participar, ela tem que oferecer recursos. Mas do ponto de vista do ser humano, né, dessas bolhas, dessas câmaras de eco, eu acho que o que falta é um processo educacional, para a gente saber, inclusive, dialogar, né? E aí, com isso, né, na minha tese, eu fui acompanhando pelo discurso de posicionamento. A gente vê que as pessoas elas compram determinadas ideias e esse engajamento, essa motivação, né, ela vem muito do posicionamento, o que vai trazer, o que esse posicionamento vai trazer como status, como realmente benefício e valor para mim, né? As pessoas avaliam muito isso, e isso vai transparecendo no digital e na rua. Então, na rua, eu tenho ali a faixa, a camiseta, eu tenho o picho, eu tenho toda a estrutura física para me manifestar, e eu uso um símbolo do digital, que é a hashtag, para mediar isso, e para mostrar qual grupo a qual eu pertenço, né? Qual é o grupo ali a qual eu estou me filiando, quais são as ideias que eu compartilho. E daí vem o medo, né, das pessoas de usarem verde e amarelo, ou de usar vermelho, né, e de ter toda essa questão aí de linguagens. E, ao mesmo tempo, na internet, eu vou usando também alguns artifícios para mobilizar outras redes. E aí também vem a questão da fake news daí, né? Porque eu quero fazer com que o meu posicionamento ele seja o exemplo. Eu quero converter as pessoas, né? Eu quero fazer com que as pessoas pensem parecido comigo. E aí nos grupos de WhatsApp que a gente vê bastante essas disputas, aí eu estou no grupo da família, do condomínio, dos amigos e etc. E de repente vem ali uma matéria política, vem um conteúdo, uma informação que muitas vezes nem fonte tem, né? Ou vem uma fonte aí duvidosa, mas a pessoa tem uma necessidade tão grande de compartilhar esse posicionamento, e o posicionamento tem a ver com crença, né? Que ela não se importa se aquilo realmente tem alguma lógica, se aquilo realmente foi falado por determinada pessoa, né? Ela não checa essa informação, porque para ela é mais importante ela compartilhar o ponto de vista dela, né? Então é uma questão de crença também. E aí, nesse ativismo transmídia, o que a gente vê? Para que tudo isso funcione, a gente tem que ter um alinhamento de crença, um alinhamento de ideias, né, de modos de vida, e isso vai contaminando, isso vai interferindo na esfera pública, né? Quais são os debates necessários? Quais são os assuntos que realmente estão aí em evidência? Sobre o que a gente vai falar, né? O jornalismo fala muito sobre isso, agenda setting, né? Que são assim, a mídia não vai te falar sobre como você deve pensar, mas vai organizar uma pauta sobre o que a gente deve pensar. E hoje, se a gente for pensar, esses grupos que estão articulados aí, que movimentam os trends do Twitter, eles são muito mais fortes, ou até, né, medindo forças aí com a imprensa, e que vão contaminando, uma coisa vai influenciando a outra nisso. E a gente sempre vê os mesmos debates, as mesmas questões, né? Quando aparece ali uma possibilidade da gente discutir sobre determinado assunto, ele é muito ramificado, muito nichado dentro de um grupo, porque os assuntos mais massificados, eles vêm dessa estrutura. Então, o ativismo transmídia, ele acaba contribuindo para isso também.
né? Então, basicamente, assim, né, um resumo do que eu falei na tese foi a respeito dessa condução mesmo, né? Então, eu trabalho com o conceito de ativismo transmídia, engajamento, posicionamento, mediação, né? E aí, tomando mediação do ponto de vista da semiótica, eu uso a semiótica peirciana para falar sobre mediação, onde eu tenho ali um signo que representa um objeto e que, ao mesmo tempo, produz uma rede sígnica, né, a partir ali da experiência colateral, que é o próprio engajamento. Então, o engajamento das pessoas ali, dependendo. E aí, uma coisa muito interessante, as hashtags elas foram ressignificadas a partir do uso. Então, a gente vê, por exemplo, não vai ter golpe sendo utilizado no seu sentido teoricamente original, que é sou contra o impeachment, e muita gente usando não vai ter golpe, vai ter impeachment, falando que essa armação do não vai ter golpe, das pessoas que eram contra o impeachment, isso sim seria o golpe. Então, o não vai ter golpe durante um período ali do impeachment, ele estava sendo ressignificado de acordo com o uso. Então, algumas vezes ele estava sendo usado contra o impeachment e às vezes ele estava sendo usado a favor do impeachment, né? Por causa disso, esse potencial de mediação, que é a representação de um objeto, de um posicionamento diferente e que vai dar significados diferentes a partir do seu uso. Então, é bem interessante também aí a gente pensar por essa perspectiva, que é o que acontece o tempo todo, né? Surge alguma coisa, as pessoas vão ressignificando, vão utilizando aquilo de acordo com a experiência delas. Luciana, muito obrigada, muito rica, né? Sua pesquisa, muito interessante. E a sua apresentação também, a gente fica muito instigada, né? Curiosa. Minha Um voz está tema ruim hoje, né? muito atual. Não, um tema muito atual, muito importante. Eu acho que todo mundo aqui deve estar cheio de questões para fazer. A Cíntia vai comentar, mas eu queria só, antes de passar a palavra para a Cíntia, tem tantas coisas que você falou que me chamaram a atenção, mas eu tinha lido o seu texto que você explica essa questão de como que essas hashtags funcionam como conectores, né, que se chamam de transmídia. Isso que você acabou de falar, que um hashtag ele pode caminhar para sentidos opostos, né, diferentes, assim. Tem capacidade de criar novos significados, dependendo do contexto que está vinculado, aí pode produzir um sentido diferente. E aí eu achei interessante como você trabalha com a semiótica, mostrando essa dinâmica comunicacional das hashtags, e isso aproxima também da noção essa noção de signo, né, da semiótica, aproxima da noção de signo de Saussure, né? Sim. Que também vai trabalhar com essa questão dessa associação de conceito, que ele vai chamar de significado, como a imagem acústica, de significante, né? Como a imagem acústica e significado, que seria o conceito, e ele vai falar desse signo como essa associação, né, entre significante e significado, mas o que ele vai mais chamar a atenção é essa arbitrariedade, né, do signo, que um significante não está colado no significado. Aí ele coloca a barra para mostrar essa arbitrariedade, né? Ou seja, que ele chama de ideia, significado, não está diretamente ligado ao som, que seria o significante, né? Como ele chama, né? Ou imagem acústica. Então, o signo ele pode desfazer essa união entre significante e significado, né? E o significante pode unir-se a outro significado qualquer, e esse sistema linguístico, esse funcionamento que você vai trabalhar pela via da semiótica, eu achei muito articulado com essa noção de Saussure, né? Uma hashtag muito bacana que eu trabalhei foi o Vem Pra Rua, e naquele momento mais crítico ali do processo do impeachment, a hashtag Vem Pra Rua estava ligada ao Pokémon Go, porque as pessoas estavam jogando e usando a hashtag Vem Pra Rua, chamando outras pessoas para jogar. E aí, de repente, no meio de toda aquela coisa política, aparecia o Pokémon Go, né? E eles a própria empresa usou isso como artifício a favor dela,
né, para ela ganhar Uhum. visibilidade naquele momento. Então, vai surgindo redes de vários, né, várias linhas diferentes aí. Interessante isso. Bom, mas eu não vou estender, depois eu faço mais perguntas. Vou passar a palavra para a Cíntia. A Cíntia é doutoranda aqui do programa de pós-graduação em psicologia pela Universidade Federal, né, de Minas Gerais. Ela tem graduação em psicologia, mas ela também ela é formada em comunicação social, né, com habilitação em jornalismo, né? Por isso que eu convidei a Cíntia para comentar a sua fala. Ela tem especialização em imagens e culturas midiáticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? E também tem um livro que é o compartilhamento na rede social, Facebook, processos de construção de identidade. Então, vou passar a palavra para a Cíntia, que vai comentar ou fazer perguntas aí para você. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Nádia. Luciana, que delícia assim, ouvir você falar. Eu acho que, nossa, realmente, né, como a Nádia disse, assim, evoca muitas questões para a gente, né, e uma delícia em retomar também esse percurso que você fez, de análise de hashtags, né, faz parte do meu percurso também, de alguma forma. Então, muito bom, muito clara a sua explicação, a sua fala, né, eu acho que tem muitos pontos assim, que estão ligados, inclusive, à discussão que a gente está fazendo aqui nesse semestre. Então, vou fazer um comentário muito breve assim, né, sobre a sua fala, sobre alguns pontos que me chamaram a atenção, outros que eu já tinha pensado também a partir da leitura do material que você compartilhou com a gente, e principalmente colocar algumas questões, né, assim, que eu gostaria de trazer. Então, assim, né, vendo o seu trabalho e do que eu li, né, assim, me relembrou até uma pesquisa que eu fiz na iniciação científica em 2006, quando eu ainda estudava jornalismo, né, inclusive com a Lorena Tárcia também, uma querida, assim, desse estudo aí de transmídia também, eu comecei esse trabalho com ela, e a gente analisou, né, uma construção simbólica aí da imprensa, das eleições, da imprensa mineira, das eleições presidenciais de 2006, né, a partir da análise dos jornais mineiros sobre essa cobertura que a imprensa fazia de jornal impresso, né? E é interessante que mesmo que naquele ano, né, de 2006, assim, como que a abrangência da internet era infinitamente menor do que a abrangência que a gente tem hoje, mas ainda assim a palavra tinha um significado aí muito importante para as eleições, né? A gente analisava quantas vezes as palavras apareciam, né? Inclusive os nomes aí dos candidatos, a gente vê a repercussão que isso tinha, o impacto que isso teve no resultado das eleições. E aí, fazendo esse ponto, né, assim, um ponto em comum aí com a sua pesquisa, que você analisa as hashtags, né, que ainda são palavras que agrupam aí, né, agrupam discussões, criam significantes aí para as eleições. Me chamou a atenção, né, como que a palavra, né, ainda pela palavra, ainda que seja mídias diferentes, e aí pensando nesse agrupamento transmídia que você faz, tem esse fator, né, assim, de organização social, como você trouxe aí, até para o que vai ser falado, como que vai ser falado, de que forma que vai ser falado, enfim. E aí, como você bem colocou, né, essa organização aí, em torno dessas palavras, aí, até pauta, né, o Agenda 7 aí, da imprensa, onde que vai ser pautado até para a sociedade, né, o que vai ser discutido, qual rumo que vai tomar as eleições, né? E a gente sabe que a publicação desses materiais aí, desse resultado de pesquisa, né, de intenção de voto, esse tipo de coisa, a participação em debates que acontecem na internet, para além da televisão também, como podem ser definitivos aí para o resultado de uma eleição, né, como você bem disse, desses programas do offline para o online, como que podem faltar. E aí, diante disso, né, eu trouxe aqui alguns pontos, né, que eu gostaria de perguntar para você em relação à sua apresentação e também ao material que você compartilhou. Primeiro, a partir da metodologia, né, da sua metodologia da sua tese, do site que vocês criaram, achei super interessante aí, né, onde você explica a metodologia, alguns resultados que vocês colocaram. Vocês classificam, então, né, esse movimento aí nas redes sociais a partir das hashtags, né? E eu queria te perguntar, né, se você acredita que os outros meios de comunicação eles consigam acompanhar esse movimento, né, assim, ou se você acredita que esse multimediático, aí, né, os vídeos, os podcasts, os e-books, essa coisa toda aí, parte desse agrupamento da hashtag, né, o que vem primeiro, assim, e se
eles teriam aí, né, ao seu ver, assim, essas outras plataformas, elas teriam o mesmo poder de mobilização que uma campanha que é iniciada na internet hoje. Assim, né? Essa é uma pergunta. Assim. Então, a gente parte da internet, a gente parte dessas outras plataformas, o que você pensa, né? E aí, sobre a definição de uma estratégia política, né, eu fiquei também com a dúvida evocada aí a partir da sua fala, assim, se a internet segue a vida ou se a vida segue a internet, em torno dessas discussões, né? Você até comentou, né, sobre na sua fala hoje, assim, que parte principalmente de uma participação humana, né, antes de tudo, mas que é preciso a gente considerar que muitos movimentos, né, inclusive offline, eles surgem a partir da internet, né? Inclusive o agendamento de manifestações, né, esse movimento vem para a rua, o movimento, acho que da Praia da Estação também surgiu na internet e aí foi para a rua, né? Então, como que você vê esse movimento hoje, né? Se é uma coisa que vem da internet para fora ou vem mais de fora para dentro, embora parte aí desse interesse, desse engajamento aí humano, como você disse, que está para muito além da participação, mas da motivação, né? E aí, de um outro texto que você compartilhou com a gente também, né, sobre o ativismo transmídia das eleições de 2018. Você acredita, né, uma pergunta também, que as hashtags elas têm uma função aí significante que simboliza, que podem simbolizar a cara de uma campanha política, né, se essa coisa igual teve aí das eleições do Bolsonaro, né, essa questão do golpe também, como você trouxe. Enfim, uma última pergunta que eu queria colocar, né, a partir da sua fala hoje, assim, essa motivação para o engajamento, né, e essa ideia de descentralização do poder, como que fica aí a partir do controle dos algoritmos, né, que a gente teve até um convidado aqui esse semestre que falou disso para a gente, né, assim, que muitas vezes o conteúdo que a gente recebe é um conteúdo agrupado aí pelos algoritmos, né, quem tem o poder muitas vezes é quem tem informação sobre os usuários, né, e sabe o caminho aí que o usuário seguir, que páginas que segue, que tipo de conteúdo que costuma seguir. E aí, muitas vezes, as empresas têm acesso a esses dados, né? E muitas vezes a informação até mais do que só por esses agrupamentos, mas também por quem detém esses dados, né? Então, igual o TikTok, né? O TikTok é uma ferramenta que as pessoas não ganham dinheiro, ela tem uma política nas informações, né? Aquelas informações que a gente aceita, que a gente ela não tem uma política de ganhar dinheiro, ela só vende dados, né? Então, os produtores de conteúdo não necessariamente ganham dinheiro, a plataforma ganha dinheiro com dados dos usuários, né? Então, assim, nessa ideia de descentralização do poder, né? Assim, a gente não poderia pensar esse poder aí a partir de quem tem, de quem compra informações dos usuários, né? Assim, e aí, partindo até do pressuposto desses documentários aí também, né, da Cambridge Analytica, que definiram as eleições a partir dos dados que tinha dos usuários, né, eleições aí, americanas, e também pensar nas eleições aqui do Brasil. Então, é isso. Tem mais perguntas do que qualquer outra coisa. E aí, gostaria de te ouvir. Muito bom a sua explicação, vai ser ótimo te ouvir sobre isso. Obrigada. Ótimo, obrigada, viu, Cíntia? Excelente. Acho interessante isso aí. Acho que todas as suas perguntas aí passam pela questão de relações de poder, sabe? Que eu acho que é muito forte, né? Vou começar da última para trás, assim, de trás para frente. Essa última que você perguntou sobre a questão dos algoritmos, sempre a gente tem uma impressão, às vezes, de que o algoritmo ele é neutro, né? O algoritmo ele está isento de qualquer tipo de manifestação política, de opiniões, de ideias, de ideologias e etc. Mas o algoritmo ele é fruto da ação humana, né? Alguém planejou aquilo, né? É igual eu falo, assim, a gente usa todas essas plataformas, né? Facebook, Instagram, o Twitter e etc. Todas essas plataformas têm corporações de mídia por trás, né? E essas corporações elas têm interesses, você falou sobre a questão de dados, né? O TikTok só vende dados, né? Assim, só trabalha com dados. Dados vale mais que petróleo hoje em dia, né? Então, assim, uma coisa muito valiosa. Tem um texto da Rosé Van Dyck na Matrizes, na revista Matrizes, que, se eu não me engano, de 2019, chama assim, Confiamos nos Dados?
né? E ela fala bastante sobre essa questão da datificação, né? Assim, nós somos dados. Então, hoje, a gente não usa de graça as plataformas, né? Nosso perfil no Instagram, nosso perfil no TikTok e tal, não é muito legal, eu consigo fazer conteúdo, eu consigo dar visibilidade, eu sou produtora de conteúdo, influencer e tal. Eu não estou ali fazendo conteúdo de graça, eu estou cedendo todos os meus dados, né? E aí entra essa questão, a Cambridge Analytica, por exemplo, quando fez aquela raspagem de dados, né, para a eleição do Trump em 2016, eles usaram artifícios ali, né, tiraram dados que não eram permitidos, que eram privados, e depois fizeram campanhas direcionadas, né, personalizadas, a partir do próprio Facebook Ads, a partir do próprio recurso que a plataforma concedia. Tanto que hoje tem várias coisas, a API está mais fechada, né? O Marquinhos Zuckerberg foi chamado no Senado americano para responder por isso. E eu acho interessante que depois do que aconteceu com a Cambridge Analytica, foi a primeira vez que o Mark Zuckerberg falou que o Facebook era um negócio. Ele sempre bateu na tecla de uma rede social. E aí, quando ele foi responder ao Senado americano, ele falou, olha, o Facebook é um negócio. Então, ele vende coisas, apesar da gente não sentir, apesar da gente não estar pagando financeiramente, monetariamente a nossa utilização, existe uma relação ali comercial que é, né, óbvia. E isso muda tudo, porque o Twitter, né? O que é o Elon Musk tentando comprar o Twitter? É relação de poder, né? O Twitter vai lá e tira do ar alguma coisa que eu falei, porque ele tem uma política, né? Essa política de utilização, ela é arbitrária, obviamente. Eu, Luciana, concordar com o Twitter, mas vai ter gente que não vai concordar, né? Então, é uma relação de poder. Se é um campo que faz parte da esfera pública, né? Se é um campo que influencia tanto o pensamento das pessoas e tal, se é uma plataforma que tem esse peso, ela deveria ser mais aberta, ela deveria ser horizontal. Essa regulação, será que ela não é uma censura? Então, tem uma questão aí que esbarra, né, nessas discussões que já são antigas, né? Não é uma discussão de hoje. Toda vez que se fala em regulamentação de mídia, todo mundo fica com aquela coisa, não, vai regulamentar a utilização da mídia, a censura, não é censura, né? É censura para quem está sendo realmente podado, para quem não está sendo, né? Aí vira, não, uma ação necessária. Então, isso é uma questão muito mais complexa, né? Que eu acho que envolve muito mais os interesses políticos e econômicos dessas plataformas, dessas corporações, do que realmente da própria utilização dos usuários ali, né? Eu acho que o usuário ele acaba sendo mais um fantochezinho, né? Eu falo assim, gente, na minha tese eu coloco uma imagem que é uma faixa em São Paulo durante as mobilizações do impeachment, que eles abriram aquela faixa. Em 2013 eles já tinham feito essa faixa também, que até aparece no livro do Castells, que é Nós Somos a Rede Social. E eu acredito muito nisso, assim, se ninguém tiver dentro do Facebook, se ninguém tiver falando no Twitter, se ninguém usar o TikTok, qual que é o poder que essas plataformas vão ter, né? Se elas são beneficiadas, né, pelos dados que são compartilhados ali, se ninguém mais compartilha dado, ela não tem poder nenhum. Então, ela tem que incentivar o tempo todo que as pessoas permaneçam, que as pessoas façam conteúdo, que as pessoas se manifestem, que as pessoas deem ali cada vez mais, deixem a sua vida aberta, né? Então, é uma troca aí um pouco injusta, né? Quando eu falo de participação lá na minha tese, tem alguns autores que eu uso que fala de participação voluntária e involuntária, né? A gente participa muito involuntariamente sem a gente saber, né? Eu sempre falo em sala de aula assim, gente, quantas vezes vocês leram os termos de regulamentação das plataformas? Você usa o Instagram todo dia. E aí? Você já leu o que está lá no termo de regulamentação da plataforma? O que você está oferecendo em troca? O que ele está te cobrando? Que tipo de leitura que ele está fazendo? Não, ninguém lê. Todo mundo só quer usar, né? Então, acaba também abrindo brecha para essas questões. Então, o algoritmo, ele é processado, ele é pensado por uma organização que está interessada também ali em lucro, está interessado no seu desenvolvimento econômico,
né? Então, não é só o benefício do usuário ali, para ele socializar, para ele se manifestar, né? Não é pensando nisso. E tem os interesses políticos também, né? O próprio Facebook, a gente vê ali, o grupo Meta agora, né? Todo mundo falando do metaverso, o que vai ser o metaverso? A gente já está no metaverso, não está, né? A gente tem né, condição de fazer essa discussão agora ou não. E é uma coisa importante que você falou aí, né? Não é para todo mundo. Tudo isso que a gente está falando agora, tem um texto da Pamela Guimarães, que é doutoranda da comunicação, que chama Quando as Hashtags Não Chegam. E é muito legal, porque ela fala isso, assim, tem muita gente, tem muitos grupos que não são representados. Tem muita hashtag de movimentos políticos, que são movimentos pequenos, movimentos identitários, que não chegam nos trending topics, que nunca têm visibilidade. Porque existe uma dinâmica de rede que impede que isso aconteça. Né? Então, se o meu movimento é pequeno, se o meu movimento não traz interesses econômicos para outras pessoas, para outras organizações, eu não consigo dar visibilidade. Isso independente se eu reunir aqui, né? Vou reunir uma universidade inteira, né? Aquilo não é interessante, aquilo não aparece, né? Aquilo rapidamente se dissolve ali em outras discussões. É igual, por exemplo, quando você vai emplacar também, e as marcas estão de olho nisso, né? A Globo. A Globo, em 2016, durante as Olimpíadas, eles estavam fazendo a cobertura, né, das Olimpíadas e o pau quebrando no impeachment, aquela confusão toda, e eles resolveram eles usaram aquela hashtag Somos Todos Olímpicos, que eles usam muito no Sport TV, na própria cobertura da Globo, né? E eles usaram incentivando o público a colocar, né, a publicarem as suas fotos, tweets, imagens e tudo mais, tanto no TikTok, tanto no Twitter, quanto no Instagram, com a hashtag Somos Todos Olímpicos. Só que estava num momento muito inflamado, né, um momento difícil. Então, eles queriam ignorar o cenário político e transformar aquele momento no cenário esportivo e da marca, né, de promoção da marca. Só que o que aconteceu? Eles esbarraram com a hashtag Globo Golpista, fora Temer Rio 2016, né, que o Temer já tinha assumido ali de forma interina, e todo esse debate político que eles queriam excluir. Então, não é uma questão de eu controlar esse espaço, né? Porque existem outras forças ali que vão ser imperativas. E aí o pessoal promoveu um boicote contra a Globo, e a maior parte das coisas que eles receberam com a hashtag Somos Todos Olímpicos foi nudes. Então, não tinha a menor condição deles mandarem essas imagens para o telão lá na Arena Olímpica. Né? Então, assim, é uma forma de boicote, de manifestação, de demonstração ali de insatisfação. E o que acontece? Aí já puxando até o gancho com a outra pergunta que você faz aí, sobre como que essas outras instâncias comunicativas, elas também podem se inserir nesse debate, né? O que a gente vê desde 2013 é um ataque muito direcionado à imprensa, né? A gente vê desde 2013, assim, a gente vê o surgimento de coletivos, né? Alguns coletivos nativos digitais aí, que é esse jornalismo mais colaborativo, um jornalismo mais de posicionamento, mais participativo, como Mídia Ninja, jornalistas livres e assim vários outros, né? E um cenário muito de insatisfação com essas organizações, de fato, tradicionais midiáticas. Então, a Globo, desde 2013, tem sofrido vários ataques, né? A eleição do Trump, em 2016, foi o tempo todo batendo em cima, né, de algumas emissoras, né, CNN e tudo mais. Então, a gente vê que agora, por exemplo, o governo atual que a gente tem também direciona todos os problemas, as fake news, por exemplo, atribui tudo à imprensa. Então, eu acho que falta, às vezes, e eu acredito bastante assim que o jornalismo ele tem que rever um pouco a postura dele, que a gente não existe essa história do jornalismo imparcial, o jornalismo que não se envolve, o jornalismo que só dá os fatos, nunca teve, né? E eu acho que está na hora de assumir esse lugar. Porque sempre teve, né? Igual eu falei, a questão a ideologia e tal, todo ser humano é ideológico.
O jornalismo é feito por ser humano, né? Por pessoas. Então, o jornalismo é ideológico. Por que não assumir isso? Por que não assumir posicionamentos? É lógico que você não vai agradar todo mundo, óbvio, né? Você vai nichar, você vai escolher ali, você vai dialogar com aquele público que pensa como você, que compartilha do mesmo pensamento. E aí eu acho que é mais fácil essas instâncias comunicativas entrarem nesse debate e fortalecer, inclusive, esse tipo de ativismo transmídia. É esse lugar que ela pode ocupar. Agora, nessa tentativa de neutralidade, de imparcialidade, de que eu não me envolvo, eu acho muito difícil manter, sabe, tradicionalmente essa essência, né, essa coisa meio do pedestal do jornalismo de que eu sou intocável, né, o meu conteúdo é ótimo porque eu falo de questões que são de interesse público e eu não entrar de fato, né, dentro de um debate ativista. Aí eu acho que é esse que é a questão, tá? E você perguntou quem vem primeiro ali, né? Eu falo que é igual o ovo à galinha, né? Impossível. Eu acho que essa é a principal característica do ativismo transmídia também, né? Como você dilui os nós, você não consegue mais identificar isso começou aqui, isso passou por aqui. Não, você identifica tudo, né? E uma coisa entra na outra, uma coisa influencia a outra, que é o bacana, né? Que é, inclusive, o que vai movimentar a longo prazo. Porque uma coisa que tem começo, meio e fim, ela está muito condicionada àquele período, muito condicionada àquele debate, àquele contexto. Uma coisa que vai crescendo, que você só vai acrescentando, que você vai, né, misturando ali, isso vai tomando uma proporção gigantesca, né, inclusive temporalmente. Não sei se eu respondi tudo. Super, obrigada, foi ótimo. Obrigada, Cíntia. Vou passar a palavra para a Carminha. Quem mais quiser falar, gente, ou perguntar, levanta a mão, tá? Oi, Cíntia, obrigada. A gente aprende tanto, né? É tão mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Essas questões. E eu estou muito instigada, quero mesmo ler sua tese, ainda não tive oportunidade, mas é um debate tão importante, né? Crucial, né? No momento que a gente está. E eu até me lembrei na posse do Bolsonaro, que ele chega perto assim, de umas pessoas lá na grade, as pessoas começam a gritar Facebook, Facebook, é uma coisa surreal, né? Assim, o que é isso? Mas eu só queria, assim, quando você fala da questão das bolhas, né, que é assim, inviabiliza mesmo o debate, porque as pessoas acabam se refugiando, é muito mais confortável, né? Como que a gente pode pensar, né, numa possibilidade, assim, né, talvez de furar, nem sei se seria esse o termo, né, em relação às bolhas, a partir também de um outro fenômeno, né, que é mais recente, que é a cultura do cancelamento, né, que tem assustado tanta gente, assim, né, nossa, fulano foi cancelado, nossa, aquela coisa, assim, né, então essa radicalização, né, que está acontecendo. Então, vão cancelar, cancelou. E isso cada vez, né? Isso eu acho que é mais recente, né? Não sei, você vai poder dizer muito melhor do que eu. Mas me chama a atenção, né? Que vem com essa questão das bolhas. Você teria alguma coisa para falar? E também a respeito dessa apropriação dos símbolos, né? Que é a camisa da seleção, verde e amarelo, eu particularmente tomei horror disso. Não posso nem ver assim. E o que você pensa sobre isso, assim, né? Porque até na campanha do Lula, ele retoma o verde e amarelo, mas põe um vermelhinho lá para deixar uma marquinha, enfim. Mas como que você pensa isso? Eu não sei, eu não consigo nem me imaginar assim, uma camisa verde e amarelo. Não sei, né? Eu estou dizendo assim, como que isso é tão forte, tão pesado, tão intenso, né? Assim, essa apropriação que foi feita dessa maneira, assim, muito agressiva. É agressiva, até a forma como se canta o hino nacional, uma coisa assim muito, né? É agressivo mesmo, né? E é isso. Muito obrigada, gostei demais, aprendi muito. Aumentou assim, né, um pouco assim a visão. Foi muito bacana. Obrigada demais. Obrigada, Carminha. Bom, sobre as bolhas aí, né?
eu acho que até para as plataformas é interessante que as bolhas estejam ali, né? Essa área de conforto que é inerente ao ser humano, né, gente? Todo mundo adora a área de conforto, ninguém quer sair. É bom, é legal você não ser contestado, você está num ambiente onde o que você fala é referenciado, as pessoas batem palma, né? Todo mundo concorda, é muito melhor. Só que o que que acontece, né? Eu acho que, você até falou da cultura do cancelamento, que eu acho que são esses extremismos, que uma coisa vai levando a outra, né? Como a gente está com um comportamento muito inflamado, as emoções muito inflamadas, as bolhas elas acabam também nessa polarização criando comportamentos mais agressivos, né? Porque quando eu encontro pessoas que pensam como eu penso, e até tem. Esses dias para trás estava passando na televisão, não sei se vocês já viram um filme que chama A Onda, que é um professor de história que tenta reproduzir um comportamento ali, mostrando como que o nazismo, né, ele se instalou na Alemanha, porque muita gente fala, nossa, mas como que teve tanta gente que ficou cega assim e seguiu aquela pessoa, né? Teve determinados comportamentos, será que ninguém teve um pensamento crítico? E aí esse professor ele tenta simular, né, como é que foi, né, de uma forma bem gradual, bem assim, parecendo, né, uma coisa mais tranquila, lúdica, e foi levando os alunos até nesse extremismo, né? Então, essa questão das emoções, que eu acho que é o que, nesses debates políticos hoje, né, as pessoas apelam muito para o campo das emoções, de fato, eu acho que isso inflama muito esse debate. É difícil sair desse campo das bolhas por causa disso, mas quando a gente vai olhar, né, eu acho que é menos do nosso comportamento e mais dos interesses políticos, sabe? Eu acho que tem muita gente interessada de que se mantenha essas bolhas dessa forma, né? Eu acho que se a gente pensar na configuração política que a gente vai ter para essas próximas eleições, eu acho que isso reflete claramente. Não é interessante o diálogo, né? O Bolsonaro não está interessado em que as pessoas se abram para entender o ponto de vista do outro e tal, porque isso vai enfraquecer, né, justamente aquela bolha que elegeu ele na eleição passada. Então, ele precisa dessa mesma estrutura inflamada para que leve ele à vitória agora de novo. Dessa estrutura muito bem formada, fechada, para que não tenha interferências externas. Então, acaba que existe uma manutenção ali também, que é feita por essas instâncias políticas, né? Não é só o simples comportamento das pessoas que vão levando para isso, não. Eu acho que sempre a gente tem que pensar nesses interesses que tem por trás aí. E no caso da cultura do cancelamento, vai mostrar esse extremismo, né? Se a gente for pensar, a cultura do cancelamento, ontem eu estava lendo uma matéria, não sei se foi no Estado de Minas ou no Tempo, falando sobre as marcas canceladas pelas pessoas, né? E mostrando algumas marcas como a Havan, como é que chama? Aquela de hambúrguer, Madeiro, né, de hambúrguer aí, o Madeiro, Habib's, né, que são marcas que se manifestaram politicamente várias vezes, né, com pensamentos aí bem alinhados com a direita. Então, são marcas que estão sendo boicotadas pelos consumidores. E aí muita gente falando, poxa, mas boicotados por uns, mas amados por outros, né? E aí eu comecei a ler os comentários da matéria. E alguns falando assim, nossa, essas aí que são as boicotadas, a partir de amanhã eu só compro lá, né? Porque sempre vai ter uma bolha que vai fortalecer o boicote e outra que vai, lógico, amparar, acolher aquela pessoa, aquela instituição e etc. Então vira um jogo também, a cultura do cancelamento ela é um jogo de disputa desse poder, né? Você cancela, mas eu acolho, você cancela, né? Porque eu estou mostrando aqui a qual grupo eu pertenço, quais são as minhas raízes, as minhas crenças. Então, acho que tem muito disso aí. Outra coisa também, né, se a gente for pensar nesse sequestro de alguns símbolos nacionais aí, né, para essa articulação política,
que assim, dá até uma dor no coração, né, quando a gente olha assim, porque de fato, né, você bate o olho hoje e vê uma bandeira do Brasil numa janela, vê uma pessoa com a camisa da seleção na rua, você não vai imaginar que a motivação é esportiva, né? Você já de cara já pensa que aquela pessoa está se mostrando politicamente, né? Ela está se posicionando ali, ela já traz aquele uniforme para mostrar de qual time que ela pertence, né? Então, isso acaba virando, lógico, dentro desse jogo. Então, eu tenho um grupo que pensa com essas, né, com esses determinados pontos, elementos aqui, eu tenho esses símbolos que vão demonstrar fisicamente, né, a qual grupo eu pertenço, e que vai eleger aí alguns ídolos, que vai cancelar outros, que vai, né, manter essa organização. Então, eu acho que isso é muito benéfico para esses representantes políticos, para esses candidatos, essas pessoas que estão envolvidas, né? E acho que o único caminho que eu vejo para a gente estabelecer um diálogo, né, para a gente ter uma postura mais de alteridade diante de tudo isso, é a educação. É a gente trabalhar essa pauta nas escolas, é a gente trabalhar eventos, é a gente falar disso abertamente, a imprensa, né, também trazer aí o papel dela, porque senão a gente perde, a gente vai continuar nesse mesmo esquema. Então, eu não vejo para essa eleição agora, eu não vejo nenhuma diferença das eleições de 2018. Pelo contrário, né? A diferença que a gente vê, obviamente, no contexto, né? A gente está num cenário econômico muito mais difícil do que o que a gente estava em 2018, e a gente continua com grupos ali, né? Fortificados dentro da sua bolha, com uma defesa estapafúrdia, né, de algumas coisas, e que ignora o próprio cenário, né, que ignora o próprio contexto que está acontecendo. Então, é uma negação muito grande. E isso faz parte também desse jogo. Então, tudo é um jogo político. Agora, isso é novo? Não, isso não é novo. A diferença agora é que isso entra numa perspectiva transmediática e que tem um alcance muito maior, uma visibilidade muito maior. Então, eu consigo conversar com mais pessoas, eu consigo rapidamente, em segundos, chamar num grupo de WhatsApp, colocar um conteúdo, e daqui 1 hora isso já está em vários outros grupos e já está aparecendo aí nos trends das plataformas digitais. Então, eu consigo ter uma dominação maior, mas novo não é. Ótimo. Márcio, tá querendo fazer uma pergunta, Márcio? Eu acho que, de certa forma, primeiro quero agradecer e parabenizar a Luciana. Gostei demais de tudo que você falou aqui. Realmente é uma explosão de informações e de questionamentos que chegam. Assim. Você tocou na questão do algoritmo, que é o meu tema de pesquisa no doutorado, e que pega exatamente assim, em como que a psicanálise pode colaborar um pouco com essa discussão, sabe? Em que medida que isso nos toca de forma tão forte, né? Tão intensa. É um pouco que a gente tentou ali pensar, né, a partir dos nossos termos, e que tem a ver com uma série de coisas que você colocou aí, né? De certo modo, a comercialização de tudo, né? Tudo rende, tudo vira comércio. Ontem eu vi no jornal da TV Globo falando que eles já estão vendendo postais da Ucrânia, com as coisas destruídas, não é? Em Berlim você encontra postais, eu tenho que eu comprei, você encontra postais da cidade parecendo um porta-joias nos anos 20, dela destruída e dela reconstruída. Quer dizer, tudo é vendável, né? E eu fico pensando em que medida que é possível, porque eu também penso, você falou aí numa das últimas coisas que você falou, sabe, Nádia, quando eu falo da aceleração, é um pouco isso que ela falou, nossa conversão sobre isso esses dias. Tem um ponto de aceleração desse processo que já existia.
A Globo faz fake news ao longo de décadas. Ela colocou lá gente que ela quis e depois tirou, se engajou quando a contingência, que é uma noção muito importante para nós da psicanálise, sabe, Luciana, para pensar um ponto de real que escapa esse simbólico ultradominador, que faz emprego do imaginário, etc. Esse é um ponto muito importante para nós, a contingência. E a pergunta que eu teria para você é assim, onde você vê a possibilidade da contingência fazer alguma coisa no meio dessa coisa toda absolutamente controlável? Não, absolutamente controlada. Ela não é controlável, ela é controlada, né? Como escapar de tudo isso aí? Porque a gente tem fake news a vida inteira, a gente tem esse afeto engajando as pessoas nas questões políticas a vida inteira. Se você pegar os livros de história e for ler, se você for ler, assistir filme da Frida, por exemplo, que virou um best-seller no Brasil, você vê o engajamento das pessoas ali, né? Essa coisa de entender que não há ideologia dentro de uma lógica capitalista. Eu tenho um amigo de infância, meu xará, amigo que eu conheci em Fabriciano, que hoje trabalha dentro do UOL. Hoje não, há muitos anos. Estudou na UFMG, foi para São Paulo, casou e está lá trabalhando dentro do UOL. A primeira discussão que eu tive com ele, uma das discussões primeiras, assim, em 2013, já começando as manifestações, no meio dessas hashtags todas aí e tal. Ele teimava comigo que não há ideologia dentro da lógica que estava colocada, da lógica neoliberal. Isso para ele não é uma ideologia. As pessoas não entendem isso como ideologia. Ideologia é ou o socialismo, ou o nazismo, ou um outro ismo, exceto o capitalismo. Então, fico pensando no espaço que sobra para qualquer furo para esse discurso, né? Porque, de fato, quem domina, quem tem tudo isso nas mãos, são eles, né? Essa coisa que o Zuckerberg fala, né? Que não, de fato, o que a gente tem aqui é uma empresa. Ele meio que apertou aquele botão, né? Falou assim, não, é isso mesmo, ponto. Não vão ficar perdendo tempo com perfumaria, não, porque é isso mesmo. Vão tratar do que interessa. Acho que é mais ou menos isso. Que começa nos enganchando pela via desse elemento aí de que nós temos termos para isso na psicanálise diversos, né? Que é, por exemplo, desejo, gozo, são pontos conceituais mesmo que nos permitem fazer leitura de como que o nosso engajamento que vai desde um elemento imaginário como um narcisismo extremo, de você postar tudo aquilo que você faz, postar seu prato de comida no shopping, e que começa lá nos adolescentes, né? E que a gente que está numa certa faixa etária consegue entrar, sair, respira um pouquinho sobre nada, faz crítica, senta na frente da televisão, assiste o jornal, consegue ver como que eles estão agora manipulando tudo contra o atual governo, né? Com bem menos engajamento do que o anterior, porque tem muito mais risco, muito mais perigo, que está já na televisão, essa coisa está na televisão, né? E hoje está também ao nosso alcance, embora quem tem as rédeas disso tudo está em qualquer lugar aí, em algum ponto do Vale do Silício, né? É uma coisa que a gente tem que estar tá ciente. Então, assim, seria isso. Assim, que ponto de furo que tem isso, né? Tem um ponto da sua fala também que eu achei muito interessante, que você fala que tem lá no começo, você fala que tem uma motivação humana sempre, né? Tem um ponto que dispara, né? Esse processo todo que aconteceu no Brasil, você pode localizar ele com alguém, algum descontentamento naquele momento, né? Ao mesmo tempo que você tem um contexto internacional, você tem um descontentamento ali a partir de um determinado ponto, de figuras emblemáticas da política e que fazem o gatilho, que dão o gatilho para esse processo, né? Sempre tem um elemento humano. Então, esse é o ponto dessa contingência, sabe? Desse ponto aí de real, como a gente entende, a partir da psicanálise, né? Por exemplo, a Primeira Guerra tinha todos os elementos para ela acontecer, mas foi o assassinato do arquiduque fulano de tal, né?
que foi o gatilho, que foi o elemento disparador do processo. E nós tivemos um pouco isso aqui também, né? Enfim, é um pouco isso, né? O que você veria, o que você apontaria como contingência possível aí, né? Eu só queria terminar falando uma coisa. Eu também tenho paura da bandeira nacional. Eu já acho ela de extremo mau gosto. Eu acho que aquele dizer, aquela escrita dela lá, de sempre, viu, gente? Sempre, não é de agora, não. Mas eu já tinha uma torcidinha de nariz, agora eu tenho paura. Né? Aquele dizer lá dizia que seria amor, ordem e progresso. Vocês já ouviram falar disso? O amor, eles simplesmente defenestraram, ficou só a frase do positivismo, né? É uma palavra, termo de uma palavra de, é uma expressão positivista que está ali, né? Acho que a gente merecia coisa muito melhor, não tanto pela estética, pelos losangos, caques e etc. A gente produzimos aí ao longo dos últimos séculos coisas muito mais interessantes do que bandeira e hino que a gente tem hoje. Mas como é um símbolo, acho justificável, como é o que está valendo, né? Acho justificável que a gente tome ela de volta. É isso, gente. É pelo que ela representa, né? O que tem em jogo, né? Que é Exato. A discussão. Gente, eu queria só complementar a pergunta do Márcio, porque a gente depois nem vai ter tempo, né? Porque você falou, né, Luciana, que assim, é importante a gente pensar, não ter essa visão de que a plataforma ela é tão poderosa, né? E desconsiderar assim, o papel humano, né, que está por trás. Como você coloca, as plataformas atendem aos nossos interesses. E você até vai dizer assim que a gente é multitarefa, que a gente tem um comportamento migratório, e as tecnologias elas só acompanham essas mudanças, nossos interesses, porque elas são desenvolvidas por humanos. Bom, eu acho que tem esse lado, sim, mas também tem isso que é o que você também marcou depois, e que o Márcio também está marcando, assim, que tem uma coisa nova, que não é só assim, das redes, das plataformas, elas pegarem isso que é do humano, potencializarem, mas tem uma mudança acontecendo, porque o fato da gente estar ligado 24 horas a esses aparelhinhos, né? O fato da gente estar ali o tempo todo exposto à publicidade, o fato da gente ficar, às vezes, muito mais tempo dentro dessas bolhas da internet do que conversando pessoalmente, o fato da gente hoje conversar muito com robôs, ao invés de conversar com humanos, eu acho que isso tem incidências, sabe? Assim, subjetivas, tem mudanças aí que estão acontecendo, que tem algo que é inédito, sabe? A gente nunca teve tão exposto à publicidade, porque antes a gente ficava exposto à publicidade quando a gente pegava uma revista, quando ligava a televisão. Mas agora a gente está sendo o tempo todo exposto à publicidade nesses aparelhinhos que a gente usa para usar qualquer plataforma. E, além disso, assim, o fato de a gente disponibilizar os nossos dados né, gratuitamente, assim, e não saber o uso que as pessoas vão fazer desses dados, isso também muda essa lógica da privacidade de forma radical, né? Então, essa dimensão, essa separação entre público e privado, assim, a gente está vivendo praticamente o fim da privacidade. Então, eu fico pensando, só complementando o que o Márcio falou, assim, se você vê saída para isso. Eu acho que, assim, quando eu falo de interesses, né, as plataformas, elas estão aqui a interesse do humano, né? Mas quem são esses humanos, né? Porque não somos nós que somos os usuários da plataforma que têm os interesses ali atendidos, né? A gente tem uma falsa ilusão disso, de que eu estou aqui, eu estou vendo uma publicidade que é direcionada para mim, de acordo com o meu gosto. Eu posso, inclusive, clicar lá no xizinho e falar, não quero ver isso. Ainda falar, isso não é relevante, isso aqui está muito repetitivo, né? Isso é ofensivo. Então, esses recursos ficam mascarando e falando assim, não, você tem um controle, né? A gente está aqui para te assessorar, a sua experiência que conta. Mas, na verdade, tudo isso responde a uma série de interesses dessas organizações,
né? Então, o lado humano ali é o lado humano da relação de poder, que sempre existiu mesmo. Eu acho que a discussão do metaverso, ela passa muito por isso, né? A ideia do metaverso é você não ter mais uma diferenciação entre o on e o off, né? Você está ali imerso nessas tecnologias 24 horas por dia de verdade, né? É você criar, de repente, um avatar, é você participar de uma forma mais intensiva. Mas para quem interessa isso? Né? Aí você falou de mudanças de subjetividades, eu acho que, obviamente, todas essas organizações, elas também fazem o trabalho dela para instigar esse desejo na gente, né? Poxa, será que, nossa, o que eu estou perdendo ficando fora do metaverso? Né? O que eu vou deixar de consumir? O que eu vou deixar de ter ali de benefícios? Então, acho que tem muita gente que trabalha no marketing com os gatilhos mentais, né? Essa ideia da escassez, essa ideia da novidade, que é isso. Então, eu vou instigando. É uma lógica de mercado, uma lógica absolutamente de mercado, né? E falando do ponto de fuga, que aí eu acho que também é uma provocação que eu me faço todos os dias e trago aqui para vocês, porque o ponto de fuga está aqui, está nas nossas conversas, está na forma como a gente vai trazer esse raciocínio crítico, mas o ponto de fuga ele está muito concentrado, né? Assim, enquanto essas pessoas ocupam esses espaços de visibilidade, enquanto elas se preocupam realmente, né, em levar esse discurso para um número maior de pessoas, em entrar nessa lógica de mercado das plataformas, eu acho que a academia não faz isso. Então, nós que estamos aqui discutindo, né? Então, sexta-feira de manhã, uma discussão super bacana, a gente não ocupa esses espaços, a gente não compreende de fato como essas plataformas operam, a gente não entra nessa lógica. Eu acho que durante muito tempo, né, a resistência ela foi a não utilização. Então, eu sou resistência, eu não quero utilizar, então eu faço uma afronta, eu não faço parte disso. Eu acho que a resistência ela tem que mudar, ela tem que entrar nessa lógica, porque do lado de fora o discurso ele não se propaga, né? A discussão não se propaga. Então eu não chamo pessoas para o debate, as pessoas estão em outro lugar. Então, eu acho que o ponto de fuga seria a gente começar a ocupar esses espaços, assim, a academia entrar nessa lógica do mercado para que ela pudesse, de fato, contribuir com esse, né, instigando também, enquanto tem ali instigando de um lado, o outro, né, a gente também trabalhar esses estímulos, né, porque eu acho que sem a educação aqui, essa lógica de mercado ela está cada vez mais forte, né? Seria impossível a gente, com os moldes antigos de resistência, a gente conseguir, né, barrar, a gente conseguir parar o sistema, que é uma coisa muito ilusória, né? O que a gente pode fazer é realmente entrar nesses espaços, a gente ocupar, a gente saber como que essa lógica funciona, a gente está por dentro, né? Usar desse mecanismo para ganhar terreno também. E levar cada vez mais esse debate, promover ações, né? Que é difícil, não é fácil, né? Até porque a predisposição desses grupos aí para o debate é baixa, mas a gente saber trabalhar as linguagens também, né? Para ir penetrando ali. Eu acho que é a única via possível, né? Porque senão a gente é uma disputa muito desleal, difícil da gente conseguir. Opa! E a verdade, Mariana colocou aqui, né? Nessa perspectiva, nós também ficamos em nossa bolha, né? Sim, com certeza. Isso eu falo sempre, assim, eu falo, a gente fica, a gente discute muita coisa, é muito bacana, a gente trabalha aqui um pensamento crítico, a gente está. Mas cadê? Aonde que isso está reverberando, né? Como é que a gente está influenciando e sendo influenciados também por outras pessoas, né? Então, isso é uma crítica que eu sempre faço aí. Não sei exatamente qual caminho que a gente tem que seguir, eu acho que tem todo um estudo para a gente fazer juntos aí, para pensar possibilidades, mas eu acho que é isso, né? Se a gente quer que os outros saiam da bolha, a gente tem que sair da nossa também, né?
É difícil mesmo, né, gente? Que desafio, porque ainda mais nesse momento atual que a gente está vivendo, esse movimento anti-ciência, anti-universidade, né? Crítica a qualquer tipo de pensamento mais crítico. Então, a gente fica mesmo fechado nas nossas bolhas com essas pessoas que estão dispostas, né, a fazer essas reflexões e desenvolver esse pensamento crítico. Eu Mas não a vejo, gente por exemplo, movimento de postagens patrocinadas, sabe, de grupos de pesquisa. Nunca vi. Nunca vi uma postagem patrocinada. Por que não patrocinar? Por que não dar visibilidade? Por que não ocupar também, usar esses recursos? Né? É uma coisa que eu sempre fico pensando aqui, assim, será que... Porque a gente fica olhando com essa coisa, né, meio maléfica, né? Bom, isso aqui é o que eu estou combatendo, isso aqui é o que eu estou criticando. Como é que eu vou usar esses recursos para, de repente, né, lançar a mão disso? Eu vou estar, lógico, fortalecendo a plataforma, mas, ao mesmo tempo, eu vou estar ali criando um diálogo. Então, tem uma série de coisas que a gente pode pensar também aí, né? Uhum. Na verdade, você está usando daquilo ali também. Porque a gente já usa, a gente disponibiliza, né? Os dados, é isso que você falou, é o verdadeiro petróleo, né? Acho que é o Morozov que fala isso, né? Que é o petróleo, vale mais do que o petróleo hoje, os dados. E a gente faz isso o tempo todo, né, gente? Eu sempre falo no exemplo das farmácias de Belo Horizonte, né? Eu acho que deve ser do país inteiro, que você dá seu CPF o tempo todo. Você tem que entregar seu CPF para receber um desconto ou para participar de uma promoção. Você faz isso sem perceber, né? É algo... Tem uma autora matemática, ela tem um cabelo azul assim, ela aparece naquele filme Dilema das Redes, o nome dela é difícil, eu nunca lembro direito, mas ela A fala o Cat seguinte... O'Neill. Oi? É a Cat O'Neill. Acho que é esse mesmo, é. E eu vi um discurso dela que ela fala assim, gente, a gente não tem mais que discutir se a gente vai dar, não vai dar, não vai liberar, não vai liberar os dados. Isso aí era para a gente ter discutido lá na década de 90, início dos anos 2000. Agora, o que a gente está discutindo é o que estão fazendo com os nossos dados, como é que a gente pode rastrear isso, como é que a gente pode, né, acompanhar, porque o nosso dado já está aí, né? Está tudo aí. Exato. Capitalismo de vigilância. Tem jeito de escapar, né? Vigilância, né? Muito legal, viu? Muito interessante. A gente já está no final. Tem alguém mais querendo fazer algum comentário? Seria a última pergunta, o último comentário? Bom, então eu queria te agradecer muito pela excelente apresentação, o rico debate que você nos proporcionou hoje, né, gente? E deixou a gente cheio de ideias aí, pensamentos, reflexões. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de encontro, tá? Para continuar esse debate. Com certeza. Obrigada pelo convite, tá, gente? Desculpa pela minha voz, mas Tá acho que ótimo. deu para falar. Muito claro. Vamos tirar uma foto?